Jogo de Palavra. As entrevistas de Rui Miguel Tovar. Olá a todos, muito bem-vindos a mais um Jogo de Palavra. Temos hoje connosco mais um jornalista. Depois do José Manuel Freitas, temos hoje José Carlos Freitas. Muito obrigado por ter Obrigado eu, aceitado Rui, o convite. pelo convite. Nós partilhámos balneário no Jornal Record. Eu ouvi-te contar imensas histórias e, curiosamente, nem todas desportivas. Sim. E uma das quais, que é aquela que mais fascinante, infelizmente, aquela que mais me chamou a atenção, e é também por aí que eu queria abrir esta entrevista, a palavra-chave é camarate. Sim. E gostava que... Foi no jornal em que eu trabalhei, chamado Tribuna. Onde também trabalhou o José Manuel Freitas. José Manuel Freitas estava no desporto, eu estava na secção de Política Nacional. Curiosamente, foi o meu jornal há tempo inteiro, já tinha feito aqueles chamados estágios de 2 meses, 3 meses, tinha estado no Diário de Lisboa, tinha estado na agência ANOP, na altura. No verão de 1980 apanhei dois acontecimentos importantíssimos. O atentado de Bolonha, da estação de comboios de Bolonha, e depois os Jogos Olímpicos de Moscovo. Okay. Na altura valeu-me uma coisa que na altura era importante, e hoje em dia toda a gente tem, que é falar inglês, ler e escrever. Okay. Mas o jornal A Tribuna foi aquele onde trabalhei mais tempo, a tempo inteiro, e estava na Política Nacional. Curiosamente, o meu editor, na altura, Eduardo Fidalgo, que me dava bastante apoio, apesar de o jornal ser de uma orientação de direita, digamos assim, eu, através dos meus conhecimentos do Partido Socialista, ia dando notícias muito interessantes, curiosas, que se calhar que muita gente não gostava que fosse dando, e eu não estava credenciado para as eleições presidenciais desse ano, porque o meu diretor entendeu que não, só que, como era vulgar da altura, uma semana antes eu fui ao Gulbenkian e inscrevi-me, e no dia do acidente eu tinha saído do jornal, fui à Gulbenkian levantar a credencial, que era uma sexta-feira, salvo erro, as eleições eram no domingo, quinta ou sexta-feira, e depois apanhei um autocarro para a Damaia, onde ia namorar com a minha futura primeira mulher. E quando cheguei à Damaia, na RTP, a única estação de televisão na altura, estava a passar a dar a notícia do acidente e de quem estava dentro do avião. Liguei para o jornal, falei com uma pessoa que lá estava, ninguém sabia contactar o repórter fotográfico da altura, e eu disse: olha, eu tenho uma máquina fotográfica, meto-me no táxi e vou para lá, e assim fiz. Não tinha flash sequer. Tinha aprendido uns truques, que era tentar aproveitar, e na altura isso aconteceu no local, aqueles holofotes dos bombeiros para tentar apanhar alguma imagem aceitável. E, curiosamente, tanto quanto me recordo, no dia seguinte saíram 2 páginas de trabalho meu com 4 fotografias minhas. Incrível. Não tenho cópia disso, já me prometeram que a vão encontrar. Agradeço antecipadamente, Rui. Um momento marcante, como se deve calcular, na altura. Como é que era o estado de sítio em Camarate? Em Camarate, na altura, quando eu chegaste? cheguei... Foi quanto tempo depois? 1 hora e pouco depois. Já havia muita confusão, muita gente, muitos jornalistas, mas, curiosamente, ainda havia pouca polícia, digamos, a controlar aquela confusão toda. Eu lembro que a primeira imagem que eu tenho é na rua antes em que o avião caiu, porque vi uma casa com o telhado esburacado, um buraco bem grande, tirei uma fotografia disso. Depois, na outra rua, vejo parte de uma asa, também toda partida, queimada, e é aí que eu percebo que está ali, digamos, o local do acidente. Encontrei um camarada repórter fotográfico do Diário de Lisboa, que eu tinha conhecido uns meses antes, onde fiz lá um estágio, e ele orientou-me: pá, puto, estás aqui armado em repórter fotográfico, vais fazer assim, assado. Se vier a polícia para tirar o rolo fotográfico, tiras o rolo da máquina, metes e escondes dentro das cuecas e eles não te vão revistar. Não foi necessário fazer isso. Curiosamente,
Eu tenho em casa, alguns na confusão toda dos meus arquivos, que não são nada parecidos com o rigor dos teus. Tenho lá uma fotografia que ele tirou, em que eu apareço, digamos, no meio daquela multidão, lá embaixo na rua, na porta traseira da ambulância, e por mim eu vi claramente passar o corpo de Adelino Mar da Costa. E pronto, foi uma reportagem diferente, marcante, que não tinha nada a ver com o futebol, tinha a ver com outras coisas da vida, mas como jornalista estou muito bem comigo próprio por ter tido a velocidade de a fazer, enquanto repórter, enquanto jornalista, enquanto acontecimento marcante na história da democracia portuguesa. Tu falaste do futebol, quando é que entraste para os futebols? Eu entrei para o futebol não nesse ano, mas nos meses seguintes, quando é inaugurada a Gazeta dos Desportos. E eu já estava a trabalhar na tribuna, mas sempre tinha aquele gosto de tentar fazer o jornalismo na área do desporto. E eu sublinho o jornalismo na área do desporto, não é jornalismo desportivo. Ao contrário do que muita gente diz, para mim há jornalismo, ponto final, parágrafo. Ou trabalhas numa área da política, de economia ou de desporto, não há jornalistas desportivos, não há jornalistas de economia, há jornalistas, bons ou maus. Quando surge a Gazeta dos Desportos, eu falei para lá, disseram-me, sim senhora, pode desaparecer aqui. E curiosamente, no dia em que era suposto eu ter começado, por um motivo qualquer, não conseguia ir. Na altura não havia telemóveis. Eu tinha cometido a asneira de não ficar com o telefone da redação e só apareci no dia seguinte. E no dia seguinte, quando eu chego lá, o chefe da redação queria me mandar embora. Não vieste ontem, como estava combinado. E depois é que eu percebi que eles precisavam de mim na véspera, porque era um dia de jogo europeu, salvo erro, do Benfica, e precisavam de gente da redação, como eu não tinha estado naquele dia. Teve quase para não acontecer a minha carreira de desporto, mas felizmente o chefe aceitou que eu não tinha tido possibilidades de avisar com tempo, que não podia ir, e comecei a fazer jornalismo na área do desporto aí. Tive 3 vezes na Gazeta dos Desportos, uma das vezes como chefe de redação, aos 28 anos, imagina só o que é ser chefe de redação do jornal, na altura, importante, Saía à quarta, não é? Saía naquele dia em que não havia bola nem recorde. Segundas, quartas e sextas. Lembro-me eu comprava sempre à quarta-feira. À quarta-feira, na altura, no verão, então as tiragens eram absolutamente loucas. Com a volta a Portugal, não é? 100 mil para cima. Hoje em dia, provavelmente, nem todos os jornais juntos têm esta tiragem. Mas na altura era normal. Sim. Uma quarta-feira, então de verão, 120 mil. A bola tinha muito mais, naturalmente. Mas depressa percebi que era aquilo que eu queria fazer. E fiz durante... E sempre foi futebol? Tu entraste para a área do Entrei desporto? Entrei para o futebol, mas curiosamente também fiz volta a Portugal em bicicleta, 2 ou 3 vezes, gostei imenso. Claro. Que é a reportagem fora da redação, completamente. Na rua, a falar com as pessoas. Eu acho que isso é a parte mais importante, mais emocionante desta profissão. Sem dúvida. Eu dizia aos jovens, mais tarde, com quem me cruzava nos jornais, nomeadamente nos últimos 14, 15 anos no Record, foi o jornal onde eu tive mais tempo seguido. Eu dizia aos jovens que estavam na redação, que estavam no online, para vocês não são jornalistas, enquanto ficarem aqui só na redação, têm que ir para a rua, têm que ir falar com pessoas, têm que conhecer pessoas que são dirigentes, ou treinadores, ou jogadores, ou o que quer que seja. Sei que hoje em dia isso é quase impossível. Da forma como os clubes estão organizados, com as chamadas assessorias da imprensa, eu ponho aspas nisso, porque infelizmente a experiência que eu tenho de assessorias de imprensa nos clubes, a primeira resposta que eles te dão é não, a segunda é vamos ver e a terceira não é possível. Portanto, e eu acho que os clubes portugueses em geral têm vindo a trabalhar muito mal nesse aspecto, não sabem o potencial de marketing que têm com os seus jogadores, com aquilo que podem fazer através dos seus jogadores. Mas felizmente no meu tempo não era assim. No meu tempo nós falávamos diretamente com os jogadores. Claro. Eu lembro-me, sei lá, uma semana do Benfica Sporting. Eu fazia normalmente Benfica, mas de vez em quando também fazia Sporting, e o chefe de redação disse-me: esta semana preciso de uma entrevista com o Carlos Manuel na quarta e o Manuel Fernandes na sexta.
E chegávamos lá, falávamos com eles, ou íamos almoçar, ou uma coisa qualquer, e falávamos com os jogadores, com treinadores, com um princípio que era religioso para todos nós. O que é em on é em on, o que é em off claro. é em off. Sim, sim. E eu acho que isso foi fundamental para a grande relação que Para a amizade, os jornalistas sim, claro. da minha geração Sem tivemos dúvida. com os agentes, com os jogadores, com os treinadores, de E tal que forma... jogadores é que destacas? Ou treinadores que sejam... Olha, treinadores, Eriksson, naturalmente, Sério? porque portugueses também. Sempre tive uma grande relação, até de amizade com o Tony, o Manuel Fernandes enquanto jogador e depois também como treinador. Mas o Eriksson, lá está, voltamos à questão do inglês. Na primeira vez que o Eriksson chegou ao Benfica, havia poucos jornalistas a falar inglês. E eu tirei partido disso, naturalmente. Muito depressa. Cheguei à fala com o Eriksson através na altura, o agente dele, o Borja Lantz, que eu conhecia muito bem, infelizmente já desaparecido. Porquê é que tu conhecias bem? Conhecia por causa das questões do futebol, de contratar os jogadores e agenciar jogos particulares. O Lantz contou-me que depois do Benfica campeão europeu dos anos 62, 63, ele arranjou para o Benfica os jogos particulares mais bem pagos da história, em que na altura o Benfica recebeu 50 mil contos por 2 jogos particulares, já não sei aonde, com equipas brasileiras. E ele ganhava a percentagem, imagina o que era 10%, 50 mil contos nos anos 60. Santos em Nova Iorque, não? Imagino Talvez, uma coisa qualquer. E o Borja Lantz era um homem, um diplomata, um homem que conhecia muita gente e que procurava ajudar. Eu, na altura, era um jornalista de 20 e poucos anos. Ele percebeu que, para além do inglês, as minhas capacidades iam para além disso, de tentar perceber como é que o futebol funcionava, como é que os treinadores trabalhavam. O Eriksson, na altura, era um ET, porque vinha, as pessoas pensavam, um treinador que vem da Suécia, mas a Suécia não jogam futebol e tal. A equipa dele tinha acabado de vencer a Taça UEFA, o Gotemburgo. E voltou a ir a uma final, voltou a ir a final seguinte, com o Benfica. O segundo jogo dessa final no Estado da Luz, o Shell marcou o gol, mas depois Lozano espanhol, acabou com a festa do Benfica. Sim. E o Eriksson era uma pessoa muito pragmática. 3 ou 4 dias depois, em off, e hoje posso dizer, porque o Eriksson já não está cá, ele reconheceu que o Benfica cometeu demasiados erros e que, pronto, naquele nível competitivo não podes cometer erros, e se cometes erros, perdes. E eu aprendi isso também na minha profissão. Cometendo erros, nós temos que ser penalizados e responsabilizados por isso. Não dar notícias, e os companheiros da concorrência dar as notícias nunca é bom, mas a gente tem que aprender a viver com isso. E aconteceu-me várias vezes. Por exemplo, muitos anos mais tarde, estava eu já no Record, e antes do Mundial da Alemanha, 2006. Na altura havia aquela concorrência entre nós, onde é que a seleção vai fazer estágio. Quem dá a notícia em primeira mão, o meu amigo Luís Santos, já falecido, do jogo, o jogo dá em primeira mão, eu fiquei irritadíssimo, mas vinguei-me, entre aspas, para o Euro 2016, quando ainda nem sequer tinha sido formalizada na página da UEFA que Marcosis poderia ser um local para acolher seleções. O Carlos Godinho, da Federação Portuguesa de Futebol, soube que Marcosis iria entrar na lista de locais, meteu-se no avião, foi lá e fechou o negócio para a seleção portuguesa. E eu, através de uma dica que o António Magalhães me deu na altura, que tinha estado num torneio de rugby em Inglaterra, e que lhe disseram que Marcosis, o centro da seleção de rugby de França, parecia que iria receber Portugal. Okay. Confirmamos isso e demos essa notícia. Em 2006 agora é Évora, não? 2006 é Évora. Mas o local de estágio na Alemanha foi em... Como é que chamava? Eu lembro tão bem. Marienfeld. Marienfeld, exatamente. Em Évora também fui eu que dei em primeira mão. Quando o hotel onde a seleção ficou, o campo, o relevado especial construído
pela Câmara e pela Associação, que hoje infelizmente está abandonado, mas isso é um problema das entidades locais que não souberam tirar partido daquilo. Mas isso de dar notícias e de não as dar é Claro. como falhar um gol Sim, ou falhar um claro, penalti. claro. Ou dar um frango, não é? Ou dar um frango, exatamente. Tu falaste em 2006 e, segundo julgo saber, 20 anos antes, é o teu primeiro Mundial, o do México. México 86, sim. Com México, Portugal. Segues Portugal ou segues os outros? Não, sigo Portugal e depois vou até à final. E vês a final? E vejo a no final. estádio? Vejo a final, vejo vários jogos, quer dizer, aquele Mundial foi o exemplo de como era o amadorismo da Federação Portuguesa de Futebol na altura. Já não falamos nas maldas, que eram sacos enrolados, todos rasgados, nos equipamentos, digamos assim, contados, porque os jogadores nem sequer podiam trocar de camisolas, ao facto principal de que a Federação, na altura, sempre recusou dialogar diretamente com os jogadores a questão dos prémios. Uhum. E isso começa em fevereiro, num jogo particular com a Finlândia, em Portimão, que eu fui fazer, digamos, quase que em cima da hora. O meu filho mais velho tinha nascido 16 de janeiro e aquilo tinha corrido um bocado mal e a minha mulher ainda esteve internada durante 10 dias. Quando volta para casa, no dia seguinte, o Rodrigo Pinto telefona-me, o meu chefe na altura: tens que ir para o Algarve fazer este jogo porque faz ao Mundial. E eu fui. Ia dizer que não, a minha mulher estava a recuperar, o meu filho tinha acabado de nascer, não podia dizer que não a uma oportunidade daquelas de ir como enviado especial a um campeonato do mundo com 27 anos, tinha eu na altura. E em Portimão era suposto haver um treino na terça-feira que não houve, porque os jogadores queriam falar com o Silva Rezende, que era o presidente da Federação, e recusou-se a falar com eles. Houve esse jogo, houve depois um outro jogo em Braga, e quando vamos para o México, não estava nada resolvido. E durante vários dias os treinadores, perdão, os jogadores quiseram falar com o presidente Silva Rezende, que já estava na cidade do México. E sempre ficou, não é? E ficou, e recusou a ir ter com eles a E tu Saltilho. foste com a seleção ao mesmo tempo que eles ou foste antes? Não, fomos todos no mesmo avião. Espetáculo. Digo eu. Foi Lisboa, Zurique, dormimos em Zurique, depois Zurique, não é Zurique, perdão, Frankfurt. Depois Frankfurt, Dallas, uma escala técnica em Dallas, depois Cidade do México, e aí houve a separação no grupo, em que as comitivas das seleções iam logo fazer o check-in com as credenciais, aquelas coisas todas, e os jornalistas fomos num outro avião para Saltilho e dali para o hotel. E a chegada da seleção a Saltilho é uma coisa de filme de faroeste, em que o hotel era um rancho tipo Dallas, aqueles com um muro de 6 metros a toda a volta, gigantesco, um portão de entrada bloqueado por 3 ou 4 carros da polícia. Só entrava lá quem eles deixassem e tivessem autorização. Quando nós chegamos lá, ficamos à espera. À meia da noite, de repente, vemos uma autoestrada americana, digamos assim, com 3, 4 faixas de cada lado, que se via a caravana para aí a 5 ou 6 km de distância. Então, um autocarro da seleção tinha para aí 10 carros de polícia à frente e outros 10 ou 15 atrás. E quando eles entraram dentro do circuito do hotel, quando eles param junto à escadaria do hotel, da famosa La Torre, saltam de dentro do autocarro 4 ou 5 soldados com espingardas apontadas para nós, jornalistas, como nós fôssemos assim uma espécie de criminosos. Não falamos com ninguém, porque não deixavam falar com ninguém. E foi assim. E depois a questão da greve, digamos assim, acontece quando os jogadores já estavam fartos de esperar, e ao dia em que eles falham o treino, os jogadores apareceram vestidos com fato de treino ao contrário para não se ver a publicidade da Adidas, outros vestiram fatos de treino de uma marca concorrente, pelo menos 2 jogadores fizeram isso, e a falha total de liderança da Federação, que no dia em que é essa greve, era suposto haver um jogo-treino com uma equipa local, e depois aquilo
foi um maná para os jornalistas mexicanos, ficaram espantados com o que se estava a passar. E não havia nenhum representante da Federação Portuguesa de Futebol nesse jogo. Os jogadores, os treinadores estavam abandonados à sua sorte. Depois, ao fim da tarde, quando eles estão a escrever o famoso comunicado que o Manuel Bento leu, o Carlos Manuel perguntou-me se eu lhes emprestava a minha máquina de escrever. Eu tinha comprado uma máquina em Laredo, nos Estados Unidos, uns dias antes, daquelas eletrónicas da Brother, que tinha uma fita de carbono, que escrevia-se, depois imprimia a linha, não sei o quê. E o Carlos Manuel, quando percebeu, mas tu vais ler isto antes de a gente ler? E eu disse, estás maluco a pensar se eu vou agora tirar a fita para ler uma coisa que vocês vão dar logo à noite. Leram o comunicado, voltaram para jogo, voltaram para treino, e depois havia o primeiro jogo com a Inglaterra. E, curiosamente, uns dias antes, o Carlos Manuel lesiona-se, né? Lesiona-se no aquecimento do treino, tirou um remate fortíssimo, a bola bateu na trave, estava o Vítor Damas na baliza, e o Carlos Manuel caiu redondo para o chão, e toda a gente levanta, estás no gol, estás na brincadeira. Afinal, o Dr. Camacho Vieira a palpar a perna dele, e não sei o quê, Carlinhos, logo tu que nos colocaste aqui, o Mundial acabou para ti. Parecia, porque tinha rasgado uma coisa no músculo, mas não um músculo. Depois, mais tarde percebemos, ele tinha um nódulo fibroso, e isso é que rasgou e que lhe causou a dor. Foi para o hospital e viu que não havia nada. Nessa tarde, dois jornalistas ingleses foram lá ao nosso hotel que queriam falar com os jogadores. Uhum. E um deles, que me conheci nessa altura, ainda hoje é meu amigo, está reformado, o Mike Collett, que era da Reuters na altura. Queríamos falar com o assessor da imprensa. Não há. É porque queríamos o guia da imprensa, o Media Guide. Também não há. Então, mas queríamos falar com algum jogador. Se quiserem, vamos ali ao Carlos Manuel, que se passou assim com ele. E fomos ao quarto do Carlos Manuel. Carlos Manuel, mas Zé, mas eu não falo inglês. Está bem, eu traduzo-te. Não sei o quê. 2 dias depois, ganhamos a Inglaterra, 3 dias depois. E parecíamos que éramos... Com um gol dele. Com um gol dele. Parecíamos que éramos campeões do mundo, que nessa noite houve uma festa com mariachis e não só, até às 4 da manhã. E eu pensei, isto vai acabar mal, quer dizer, só ganhamos um jogo. 3 dias depois o Bento parte a perna, na véspera do jogo com a Polónia, perdemos. Depois vamos para o terceiro jogo com o Marrocos, no estádio de 3 de março, só em Guadalajara. Lindíssima cidade. Na véspera do jogo, o José Farias, que era o treinador brasileiro de Marrocos, quando acabou a conferência de imprensa, pediu lá um representante da Federação para chamar os jornalistas portugueses à parte. Então foi proposto para dizermos ao Zé Torres que eles faziam uma panelinha, empatavam o jogo e eliminavam a Inglaterra. A questão foi colocada ao Mândio de Carvalho, que era o chefe da comitiva, disse, não tem nada a ver com isso, falem com o Zé Torres. O Zé Torres disse, isso, não podemos confiar neles. No dia seguinte, perdemos e viemos embora. E eu continuei e fiz... Mas tu nessa situação eu sei que a Inglaterra estava perto de Portugal, né? No hotel mesmo ao lado. Estavam num hotel a 200 metros. Eu lembro-me de ter ido antes desse jogo com a Inglaterra, um dia, sei lá, uns 4 dias antes, eu fui lá ter com eles e fui recebido por um assessor de imprensa. Eles tinham 2 e tinham contratado um local mexicano que falava espanhol para a imprensa local. Uhum. E eu disse, olha, quem era? Há alguma possibilidade de fazer entrevistas com os jogadores? Não, olha, por acaso amanhã temos aqui um Open Day com os jogadores a partir das 3 da tarde, diz-me com quem queres falar e vem cá ter comigo. E eu dei-lhe 3 nomes, a pensar que me calhava um dos 3 nomes. Quem é que foram? O Gary Lineker, o Peter Shilton no guarda-redes e o Brian Robson, capitão. Sim. Ele tomou nota. No dia seguinte, ele está à minha espera na recepção e vem comigo e tal. Fomos para a piscina. E eu disse, os gajos estão na piscina. Na piscina, sentou-me numa mesa debaixo de um chapéu de sol e não sei o quê. Espera aí. Robson. E o Robson veio, prazer, não sei o quê. 5 minutos, 10 minutos de conversa profissionais, como eles são, né?
Fiz os 3 jogadores, fiz uma página na altura do jornal, o jogo, que era o tamanho broadsheet, uma coisa. Lembro muito bem, sim. Um trabalhão enorme, pá, fazia uma página, 2 páginas por dia, não dormia, engordei 9 quilos no México nesses 2 meses. E fiz esse brilharete, 3 jogadores da seleção de Inglaterra, a falar em exclusivo, e pronto. E hoje em dia o Lineker é o que é, um pandit da televisão inglesa. Verdade, sim. Mas o aspecto foi a organização deles, por contraste com a nossa, com 2 assessores de imprensa. Eu a dar 3 nomes a pensar que vinha um e falei com os 3, e os jogadores estavam na piscina e vieram falar comigo, impecável. Boa. E pronto. E falaste com mais jogadores nesse Mundial? Dos portugueses falávamos, sim. Não, Falei, quer dizer, encontrei o Maradona num almoço. Eu e estávamos, uns colegas, Acontece. estávamos no restaurante junto ao centro de imprensa, o centro de imprensa Aonde? na Cidade do México? Na cidade do México, em Lhomas de Chapultepec, um edifício pai de 5 ou 6 andares, que todos os dias por volta do meio-dia e tal tremia com os tremores de terra que haviam todos os dias. Tremia um bocadinho, olha, é o tremor de terra da hora do almoço. E um dia estávamos, um grupo de nós estávamos a almoçar num restaurante qualquer, resto de chão, primeiro andar mais tranquilo, mais vazio, fomos lá para cima, passado um bocado uma confusão brutal. Então eu subi pelas escadas, o Maradona é mais 3 ou 4 guarda-costas deles, os gajos vieram logo ter comigo. Não, tranquilo, pá, não. E depois a Selva Mão de Deus. Estavas lá? Estava lá. Esse jogo, curiosamente, vi ao lado de um outro grande amigo meu, o Martin Tyler, da televisão, que estava a fazer, já não sei qual é a televisão dele na altura, e que o golo do século, em que ele finta toda a gente e mais alguém, perdão, acontece, e depois a Mão de Deus, nós ainda hoje estaríamos a falar de Mão de Deus. Ele relatou aquilo, passado um bocadinho, esqueceu-se, e quando é o golo do século, ele diz qualquer coisa no género: perdoou-te o golo com a mão por esta obra, não sei o quê, maravilha. E, curiosamente, anos mais tarde, no Uruguai, conheci o Vítor Hugo Morales. O Vítor Hugo Morales, uma pessoa espetacular. É verdade, sim. Grande jornalista, que me contou aquilo que contou toda a gente. Aquilo saiu, não é? Foi a emoção do momento, um barrilete cósmico. E ele conseguiu evitar, a questão que ele recorda mais foi ter conseguido evitar as recordações do conflito bélico entre a Argentina e a Inglaterra, por causa das Maldivas / Falkland. Mas conhecer um jornalista com aquele peso, que não era só um jornalista de desporto, que ele teve exilado do seu país, foi perseguido, foi muito importante, foi muito gratificante, como foi conhecer o Martin Tyler, o Mike Collett e muitos outros. E depois, afinal é um jogo brutal, em que o rigor tático dos alemães não chegou para o poder de improvisação da Argentina. O Lothar Matthäus, que era suposto ser o melhor médio dele, estava encarregado de fazer marcação ao Diego Armando Maradona, e o Maradona dá 2 passos para gol. E a Argentina ganhou assim. Tu voltaste a mundiais como jornalista? Voltei, fiz Itália 90 pela Gazeta, já. Ok. E também fiz a final. E fiz de início acompanhar os jogadores ligados ao futebol português. Os suecos do Benfica, em Génova. Precisávamos para aí mais 10 horas para contar histórias, não vale a pena. Os brasileiros, por aí fora. Silas, o Valdo, Mozart, para aí, não? Sim, toda essa gente. O campo... O Ivkovic, da Jugoslávia, não? Sim, o Ivkovic tem a fotografia dele a defender o penalti do Maradona. Mais uma fotografia tua? E ofereci-lhe para aí um ano depois, porque ele tinha defendido o penalti no Nápoles. Mas estavas onde? Para tirar a foto? Estava na bancada de imprensa. Okay. A bancada de imprensa desse jogo em Florença, eu estava mesmo no enfiamento da grande área, que era uma bancada de imprensa larga, eram 800 jornalistas, assim, uma coisa qualquer. Eu estava mesmo no enfiamento da grande área e os penaltis foram daquele lado. E o Maradona, que tinha perdido a aposta
dos $100. Daquela vez não quis fazer aposta nenhuma, contou-me o Ivkovic depois, mas consegui fazer a foto razoável, digamos assim, a partir da bancada, com uma máquina de 110 que eu tinha, e depois ofereci aquela fotografia ao Ivkovic uns 2 anos depois, quando o encontrei no sítio qualquer, e disse, olha, está aqui, de Itália 90. O jogo da final é muito, muito fraquinho, talvez uma das finais mais pobrezinhas que eu vi, mas que tinha que acabar assim, com o Maradona a perder, com a Argentina a perder. A Argentina chega à final perfeitamente de rastros, toda a gente pendurada por arames, como se costuma dizer, Verdade. e a Alemanha cheia de medo da Argentina. E depois aquele penalti, hoje com VAR, não sei se era penalti ou não, mas foi penalti, o Lothar Matthäus marcou. Brema. O Brema, perdão. Era o Matthäus o marcador era oficial. o Matthäus o marcador, Era, mas verdade. o Brema é que marcou. Sim. E depois na conferência de imprensa o Franz Beckenbauer, que recusou falar inglês para a BBC. Foi. Então, Porque falava em alemão, ele era selecionador da Alemanha, falava em alemão, e os tipos da BBC investiam, mas sim, mas... não sabia. E pronto, Engraçado. muitas E histórias. foste aos Estados Unidos? 94? Não, aí estava na bola, e já não fui, estava, digamos, no apoio na redação. Sim. Depois, 2000, França 98 também não fui. Já, para onde é que eu estava em 98? O Expresso. Ok. E depois, Em 2002, na Coreia e Japão. 2000, fui como assessor de imprensa Da Federação da Portuguesa de Defesa de Futebol. Futebol. Isso foi uma experiência única. Única. E Começaste em 90, começaste em 2000? A comecei seguir ao na europeu, ou Federação. começaste em Não, 98? comecei num Portugal. O meu primeiro jogo é um Portugal. Como é que chama aquilo? 4-0 no Jamor, num particular, a inauguração da iluminação artificial Andorra, não? com Andorra. Estreou-se o Kim na baliza na segunda parte. Ok. E esse foi o meu primeiro jogo. No Mundial, na Coreia, era o António Oliveira, o selecionador. Aquilo estava destinado ao fracasso. Porquê? Porque o funcionamento do António Oliveira não era nada racional, digamos assim. Nem contigo? Ou... Com todos, com os assessores dele, ele não preparava treinos. Os jogadores viveram o dilema naqueles dias antes do jogo inaugural com os Estados Unidos. Vinham perguntar, eles vão perguntar sobre se já vimos vídeos dos Estados Unidos, não viram vídeos nenhuns. A certa altura o Oliveira manda passar no circuito interno de televisão para os quartos dos jogadores o vídeo para eles verem cada um no seu quarto. Não houve discussão, não houve debate, nada de nada. E acho que também tinha a ver com uma questão psicológica dos avisos, dos cartões amarelos que o professor Neca tinha deixado no relatório que fez, que dizia logo de início, cuidado, que os americanos têm um meio campo de luta e tal, temos de ter cuidado. Não é? E a reação do Oliveira, estes caras nem sequer jogam a bola, agora vamos estar preocupados com eles. E foi o que foi. Tu viveste esse Mundial no banco de suplentes? Ou estavas Vivi, curiosamente, os 3 jogos? A FIFA, não sei porque, entendeu que os assessores de imprensa tinham que estar no banco para, quando havia qualquer coisa de substituições, ou não sei o quê, o homem de ligação da televisão vinha perguntar-nos quem é que ia entrar, quem é que ia sair. Okay. E vivi isso no banco. E que tal? É quase que indescritível. Então, o último jogo, claro. Viver no banco, aquele jogo com a Coreia, com tudo o que aconteceu, é único. Antes do jogo começar, no jogo anterior com a Polónia, tinha havido aquele caso, digamos assim, estranho, raríssimo do Pauleta marcar aqueles golos todos. 3. Ganhámos 4-0, ele marcou 3. Eu tinha tido uma história curiosa com o Pauleta nos 2 anos anteriores, que nas brincadeiras vais marcar o segundo golo, vais marcar o terceiro golo. E tinha acertado para aí em 4 ou 5 jogos aquilo. E houve uma altura em que deixamos fazer isso, já não sei porquê, e quando estamos em Macau, na véspera do jogo com a China, o jogo particular, o Pauleta vem ter comigo e diz, já não gostas de mim, nunca mais disseste nada quando é que eu marco golos, nunca mais marquei. E eu, pois é, então hoje vais marcar o segundo. E marcou o segundo. Vamos para a Coreia, foi o que foi. E
E depois, na véspera desse jogo com a Polónia, tinha havido um acidente com António Oliveira, que supostamente tinha lesionado uma perna, foi para o hospital, veio de muletas. O que é que se passou? Tanga. Pronto, já adiante. Ele apresenta-se no jogo de muletas. Muletas. E eu digo ao Pauleta, olha, tu hoje vais marcar 3 golos. Marcou 3 golos. Depois foi tudo uma festa, os jogadores todos já sabiam daquela brincadeira. Na véspera do jogo final, que acabaria por ser o final, com a Coreia, na brincadeira do pequeno almoço, fala com o homem, fala com ele. E a minha previsão saiu errada. Disse, vai ser o primeiro português a marcar 3 golos em 2 jogos seguidos no Mundial. Não aconteceu. Não aconteceu porque o último jogo foi um desastre. Porque antes do jogo começar, um dos assessores coreanos do Go Seeding veio bater no nosso vidro acrílico a perguntar do banco de suplentes, do nosso banco de suplentes, o que é que aquilo que tinha acontecido com o José Farias no Mónaco, no Mónaco, no México, perdão, 86, aconteceu em 2002. O Go Seeding encontrou alguém da Federação Portuguesa de Futebol e no túnel, antes do jogo, disse, vamos empatar isto. Fala com o homem. E o homem não falou com ninguém. Antes de começar o jogo, vem lá o adjunto dele batendo no acrílico e o António Oliveira a fazer de conta que não sabia o que é que se passava. E eu costumo dizer aos meus amigos, se tiverem a cassete, na altura a cassete, é capaz de se ver, quando começa o jogo, o Gus Hiddink está no banco à nossa direita, está de pé a olhar para o António Oliveira para o outro lado. E o António Oliveira a fazer de conta que não via o Gus Hiddink. E tinha dado ordens para não se dar indicação aos jogadores do resultado da marcha do marcador do outro jogo. De Polónia e Estados Unidos. E aos 5 minutos estávamos apurados com 2-0. 2-0 da Polónia e Estados Unidos. Exatamente. Mas ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, mas, por exemplo, tu sabias... Nós sabíamos. Estávamos no banco sabiam? Mas estávamos proibidos de dizer qualquer coisa. A não ser quando aconteceu uma lesão do Vítor Bahia por volta dos 30 e tal minutos. Vão lá o Zé Mário, o massagista, e o Dr. Jones, e deram a informação. E pegamos na cassete e vemos os 10 minutos finais da primeira parte, a bola para o lado e não sei o quê, está tudo respirado de alívio. Entretanto, o João Pinto tinha sido expulso, não é? Pois, sim. E o João Pinto, quando chegou ao balneário e viu numa das televisões o resultado do outro jogo, fechou-se no balneário, numa casa de banho. Aquilo que me contaram foi que, eu mato o homem, entre aspas, se eu o vejo. E quando há o intervalo, o João Pinto está fechado numa casa de banho porque não quer enfrentar o Oliveira, percebeu que tinha sido expulso de uma forma pateta. Se tivessem sabido que não era preciso ganhar aquele jogo, não tinha havido aquela crispação toda. Claro, sim. E depois, ao intervalo, eu nunca estava no balneário antes do jogo, nem no intervalo, mas contaram-me que o Oliveira teve uma palestra assim um bocado surreal, a dizer, agora é que os temos agarrados onde queremos, vamos para cima deles e corremos com eles do Mundial. Ficou tudo assim... Com 10, nós com 10. Nós com 10 e eles com 11. E depois pegamos outra vez na cassete e aos 4, 5 minutos da segunda parte, o Pauleta quase marcou no seguimento de um canto, no lado esquerdo, e ele de cabeça vai lá abaixo e quase que é gol. E os coreanos pensaram, o que é que se passa aqui? O empate chega, agora se perdermos vamos nós à vida. Depois, já não me lembro se é antes da segunda expulsão, se é depois, mas começam as substituições, e depois das substituições entra primeiro Jorge Andrade, salvo erro, o nosso Cissé, na brincadeira, porque ele tinha o cabelo pintado como o Cissé francês. E a certa altura o Rui Costa, que estava nos suplentes a aquecer, percebeu que não ia entrar e senta-se no tartan a chorar desalmadamente. E ele já tinha dito, quando foi substituído frente aos Estados Unidos, quando nós estávamos a perder 3-0, era suposto os americanos preocuparem-se a marcar-me a mim e não eu a marcar os americanos. Nunca mais me esqueço. E foi assim... E foi assim que tivemos aquele Mundial de desperdício, de um talento brutal de uma geração, em que o Luís Figo faz um sacrifício brutal também. O Luís Figo vai para lá,
praticamente sem pé direito, não é? Por causa daquela lesão que ele tinha tido no jogo da Com o Champions. Deco, né? Com o Real Deco. Madrid e Porto, sim. E o Luís Figo fez um sacrifício sobre-humano para jogar. As pessoas não têm ideia. Ele usou uma bota 2 números acima para imobilizar o pé de alguma forma, para proteger o tendão e tudo mais. Tinha ligaduras que nunca mais acabavam. Eu e tu não conseguiríamos andar normalmente. Ele corria, jogava, fintava dentro do que lhe era possível. Se calhar, se fosse um treinador mais a pensar na equipa, não teria posto o Figo a jogar todos os jogos da forma como foi. Sérgio Conceição, por exemplo, tinha feito uma época fantástica, não jogou. Pedro Barbosa, como ele dizia, uma vez quando nos encontramos no elevador, foi para lá de férias e ele queria estar de férias, era com a família e por aí adiante. Foi um desperdício tremendo de talento daquela geração. Mas tu no banco percebeste nesse dia com a Coreia que o João Pinto tinha sido bem expulso? Percebeste o motivo da expulsão? Na altura nós não percebemos. Era uma molhada, digamos assim, tudo. E quando acaba o jogo, à entrada do balneário, os jogadores iam chegando a conta-gotas e o Fernando Couto, que tem aquela imagem do Karate Kid, mas era um super capitão, não tendo a braçadeira, era um líder. A primeira coisa que diz quando chega à porta do balneário, está lá o Madail, está o Eusébio, está uma certa gente, presidente, virando para o Madail, temos que ir falar com o árbitro, senão o João está desgraçado. Mas porquê? O João bateu no árbitro. Ninguém sabia. Sim, deu-lhe um murro. E aí vai aquela mini delegação do Madail com o Eusébio, com o Boronha, que vão ao árbitro. O árbitro não os recebeu dentro do balneário. Pá, vínhamos apresentados. Sim, senhor, não sei o quê, mas... E pronto. E acabou pela segunda vez consecutiva. Tinha sido em 2000 em Bruxelas com a França. Jogadores portugueses expulsos, a partir portas de balneários. E tu aí também como assessor? E eu aí também como assessor. E também estavas no banco? Não, aí não. Nesse europeu? Aí não. Via onde? Na tribuna? Via o jogo com a França, eu estou na primeira fila da bancada, junto do estádio, da bancada do estádio. Mas cá em baixo, junto à saída do túnel. E o Madail não quis ir para a tribuna de honra em protesto, porque na altura o presidente da UEFA, o secretário-geral Gerard Narda, tinha dado uma entrevista à equipa a dizer que a final ideal era Holanda-França, quando estavam a disputar as meias finais ainda. Okay. A Holanda, por acaso, desperdiçou 114 grandes penalidades e Portugal perdeu com o gol de ouro. Sim. Quando é que acontece aquele lance, o que é que se passou? O que é que se fez? Eu disse, é penalti. E o Madail diz-me uma coisa que não posso reproduzir. Não diga essa porcaria, não é penalti. Eu vi logo que era mão e não havia nada a fazer. E foi mão. Por muito que o Abel tenha tentado dizer que não foi, o Abel passou 1h30 na zona mista. Era isso que ia perguntar. Tu, como assessor, como é que preparas os jogadores para o caos? Porque se o Abel, quando pisa a zona mista, sim, imagino, mas o Abel quis ir? O Abel quis ir. Eu pergunto, queres ir? Quer. Okay. Então se vais, falas. Eu não o impedi de falar com ninguém. Claro. E estavam os jogadores num autocarro à espera, furiosos, porque o Abel nunca mais acabava. O Abel teve literalmente 1h30 na zona mista, falou com toda a gente. Com tudo, portugueses e estrangeiros. Tudo. Sempre a dizer que não foi penalti, mas foi. E havia algum jogador que tinha a mesma opinião que tu? Ou todos estavam... Não, o Fernando Couto foi a primeira vez que era penalti. Também? Sim. O Fernando Couto teve estes 2 gestos. Engraçado. Marcantes para mim. Claro. Porque nesse jogo com a França há aquela confusão toda dos jogadores a correr atrás do árbitro, para si uma certa equipa de futebol desses anos 90 e tal em Portugal, a correr atrás do árbitro, a querer bater no árbitro porque não era, e era. E o Fernando Couto está no enfiamento da jogada, está o Bahia, está o Couto e está o Abel junto à linha lateral, e quando a bola é centrada o Abel desvia o braço esquerdo e é penalti. E o Fernando viu que era penalti, portanto, por muita vontade que se quisesse reclamar a inocência do Abel Xavier, era um facto. E o Fernando, mais uma vez, vamos buscar a cassete, não vemos o Fernando nas confusões, vemos o Fernando a tentar acalmar os companheiros. Sim, quanto muito é expulso por uma falta dura, por uma entrada... Sim. Eu percebo isso, sim. E o Fernando teve isso, teve esse comportamento. Aliás, já tinha tido nesse europeu
num jogo com a Turquia em Amsterdão, porque num jogo anterior, salvo erro, com a Roménia, uma coisa qualquer, a UEFA decidiu atribuir-lhe um prémio de fair play, porque na altura dos hinos, os adeptos portugueses tinham assobiado o hino da equipa do país adversário, acho que era a Roménia. E ele tinha mandado calar os sério? portugueses. Ok. E a UEFA vai ter connosco, antes de começar o jogo, e disse, queremos entregar ao Fernando Couto um prémio fair play. E o Godinho vai ao balneário e diz ao Fernando Couto, e o Fernando Couto na brincadeira, e eles a mim, um prémio fair play para mim, eles têm a certeza do que é que estão a fazer e tal. Mas merecidíssimo, merecidíssimo. Era um líder, era um capitão sem braçadeira. Porque o capitão era Vítor Bahia. Era Vítor Bahia e Figo. Ah, é? Os dois. O Couto... O Couto era o terceiro capitão, raramente usava a braçadeira. Não me lembrava disso. Mas aquilo era assim, na disposição das nossas mesas de almoço, pequeno almoço, jantar, uma mesa para os chamados dirigentes e outra mesa de 20 e tal lugares para os jogadores. E só havia um que sentava na cabeceira, que era o Fernando Couto, mais ninguém. E ninguém entrava ou saía sem ele dar ordem. Não era cada um chegava e entrava, não. À entrada da sala, esperavam todos, quando tivessem todos, ele disse, embora meninos. Entravam. Depois acabava a refeição, não saía ninguém enquanto ele não dissesse que estava ok, podiam sair. Ok, boa. Um líder. Como é que é uma viagem de avião depois do Euro 2000 e depois do Mundial 2002 com a equipa? Muito difícil, porque em 2000 havia aquele sentimento que tivemos quase, faltou o quase, uma frustração grande por esse aspecto. Havia ainda muitos jogadores que estavam convencidos que não tinha sido penalti, porque não tinham visto as imagens. Na altura não havia as redes sociais que há hoje, em que se vê tudo instantaneamente. Mas pior foi da Coreia para cá, porque também o próprio processo da viagem da Federação Portuguesa de Futebol com os jogadores foi assim um bocado estranho. Então porquê? Porque não estava previsto? Não estava previsto ser tão depressa. Não estavam à espera de serem eliminados logo na fase de grupos. Ok. E, portanto, era preciso arranjar um avião charter em 24 horas. Ok, está bem. E os jogadores pagaram metade do avião, do aluguer do avião. A Federação não pagou tudo. Foi um tema discutido ali no quente, com o representante da agência Cosmos, com o presidente da Federação. Os outros membros da Federação achavam que a Federação devia pagar tudo. Então não é? O presidente achava que era muito caro e não sei o quê. Então, e ficavam lá? Tinham que esperar mais 3 dias. Eliminados daquela forma e esperar mais 3 dias. E o Couto diz, nós pagamos metade se for preciso. E foi preciso, porque o presidente aproveitou aquela deixa. E cada um dos jogadores pagou uma parte substancial daquilo. Portanto, os jogadores pagaram metade do voo. Okay. E o regresso foi toda a gente a tentar dormir, ou não, quase ninguém dormiu. Foram 12 horas de voo, com poucos jornalistas a bordo, porque muitos ficaram, e um avião enorme, os jogadores todos espalhados pelas aquelas 30 e tal ou 40 filas do avião. E, curiosamente, os membros da equipa técnica todos juntinhos, 4 lugares, 5 lugares ali. Parecia que havia algum receio de alguém sair ao pé do António Oliveira. Eu sei que muitos deles estavam ali a contragosto, mas tinha que ser. Mas o António Oliveira, como fora, ele não é selecionador, é uma pessoa. Antes de ser selecionador, é uma pessoa. Grande contador de histórias. Era? Uma pessoa muito culta. Acompanhaste-o? Muito culta. Muito culta. Estavas sempre com ele? Como é que era? Estava às vezes com ele. Okay. Lembro-me de um episódio que aconteceu em Paris, pouco depois da qualificação garantida. E a Federação recebeu de uma grande empresa portuguesa um convite para ele ir fazer uma palestra sobre motivação aos empregados, aos funcionários de top daquela empresa. Como é que se motiva os ganhadores, portanto, como é que um treinador consegue motivar os jogadores que estão habituados a ganhar. E o Oliveira, a primeira coisa, ficou, mas eu vou falar em público, porque ele tinha aquele receio de falar em público numa área que ele aparentemente não dominava, negócios e não sei o que. Não. E então dissemos, eu faço-te um texto, preparamos um vídeo,
pá, deram-nos os tópicos do que é que queríamos, e eu preparei-lhe o texto, e ele foi lendo o texto durante 4 ou 5 dias, e eu disse, olha, não te preocupes, não tentes decorar isto, não sei, pega aqui em 3 ou 4 tópicos, são aquelas matérias que tu estás habituado, gerir pessoas, gerir egos, gerir diferentes interesses, e depois falas. Eu lembro que aquilo foi, quando ele entrou na sala, as pessoas não sabiam que era o Oliveira que ia falar, foi uma reação muito curiosa, bateram palmas, e quando ele subiu ao palco, aquilo era num teatro com 800 lugares, uma coisa assim imensa, e eu senti que ele estava super nervoso. E eu dizia-lhe assim, calma. E ele, nos primeiros 3, 4 minutos, estava mesmo nervoso com o papel à frente e não sei o quê. Eu disse, tira o papel. E ele começou a falar e foi, durante 1 hora, espetacular. Espetacular. Mas um grande contador de histórias. Tivemos uma história fantástica. Já antes do sorteio final, ainda não sabíamos se íamos jogar na Coreia, se iríamos jogar no Japão. E uma vez recebemos uma visita de uma delegação de uma cidade japonesa que queria apresentar como candidata a receber a seleção portuguesa. E então fomos a um almoço com esses 4 representantes dessa cidade japonesa, o Godinho, o Boronha, o Oliveira e eu. 4-4. 4-4. E o Oliveira arranha umas coisas de inglês e tal na conversa. E a certa altura, um dos japoneses estava a beber uma água, passa a publicidade Alardo, e o Oliveira diz, eu sou um homem de negócios também. I'm a businessman. This water, my water. Esta água é a minha água. Minha? Então. Alardo. It's my name. António Luís Alves Ribeiro de Oliveira. É o nome dele. Alardo são as iniciais do nome completo dele. E nós fizemos um esforço tremendo para não rir, porque eu acho que nunca teve. Os negócios dos irmãos Oliveira eram muito vastos, mas que eu saiba nunca teve a água do Alardo no portfólio dele. Mas aquilo saiu-lhe provavelmente naquele instante, sem ele pensar, sem programar, apanhou-nos a todos de surpresa. Os japoneses ficaram encantadíssimos com o facto de estarem a beber uma água do selecionador de Portugal. Lindo. Mas o problema é que às vezes no futebol as coisas não resultavam. Claro. E naqueles 2 anos de experiência, quando era preciso termos um líder, não tivemos. Tu apanhaste Humberto Apanhei Oliveira Humberto. E depois apanhaste o Scolari? Apanhei o Scolari. Também apanhaste o Scolari? O início do Scolari. É espetáculo. E que tal? Ótimo. O Scolari... Foste... Não. O Scolari foi contratado como? O Scolari foi... começa os rumores do Scolari para aí em setembro. Quando o Oliveira sai, a seguir ao Mundial, depois há uns jogos particulares, é o Agostinho Oliveira. Certo. E o Agostinho Oliveira faz um trabalho aceitável naqueles jogos de preparação. Empata com a Inglaterra, não é? Exato, e depois já aqui um jogo no Restelo. Ganha a Escócia, não? Já não me lembro. Se lembra que há um jogo no Restelo, Tunísia? Não. Talvez. Tunísia. Sim. Talvez. E em que os jogadores já se começava a falar no Scolari, e no final do jogo, mas como é que é? O presidente já decidiu o Scolari? Não sei. E não sabia. Mas quando se começou a falar nisso, a verdade é que depois concretizou-se. Quando o Scolari vem pela primeira vez a Lisboa, o Carlos Godinho entregou-lhe toda a documentação possível e imaginária dos últimos 4 anos da seleção, relatórios, vídeos, isto e daquilo, e ele foi para casa e quando voltou tinha percebido... Em Casa Cascais ou Casa Brasil? Não, Casa Brasil. Okay. Casa Cascais só em janeiro. Ok. E quando ele chega, percebeu que havia aqui algumas coisas para esclarecer. Uma delas herdou-a do tempo do Agostinho Oliveira. Quando o Agostinho Oliveira estava na seleção, no Futebol Clube Porto, o Vítor Bahia tinha sido suspenso por um problema qualquer com o Zé Mourinho e tinha sido colocado na equipa B. O Agostinho Oliveira quis levar o Vítor Bahia para um desses jogos particulares. E do Porto disseram que não. Mas é um jogo particular. Não. Se quiseres, levas o Bruno Val, o guarda-redes, Bruno Val. Sim. Por isso é que passado um ano aparece o Bruno Val na seleção. Então não levas o Bahia, não vai.
E não foi. E quando o Scolari chega, o Bahia não está na seleção. E ele achou aquilo... Pronto, mas foi perguntando, foi falando com os jogadores e formou a sua opinião. E na primeira convocatória dele, antes do jogo com a Itália, Certo. ele parte desta base. Os jogadores que tinham estado com o Agostinho Oliveira e não estava lá o Vítor Bahia. O Scolari, quando chegou, a primeira coisa que fez foi reunir-se particularmente com 2 ou 3 treinadores de clubes, nomeadamente com o Zé Mourinho. Ok. Epá, tu fazes o teu trabalho, eu faço o meu trabalho. A primeira convocatória dele não estava Vítor Bahia. Pá, e meia hora depois estávamos a almoçar e na televisão vemos o Zé Mourinho a descascar como é que o selecionador de Portugal não convoca o melhor guarda-redes. O Scolari ficou possesso, não é? Quer dizer, eles impediram o Bahia de ir à seleção. O Bahia não foi à seleção durante 3 ou 4 jogos antes de mim, e agora a culpa é minha. E o Scolari não era de dar a outra cara. Eu acho que ele iria chamar o Bahia. Mas depois a pressão do Porto, os insultos do Porto continuaram. Ok. E eu disse ao Vítor Bahia uma vez, num jogo que o Futebol do Porto teve em Coimbra, fomos a Coimbra buscar o deck para um estágio da seleção, e eu disse ao Vítor, não estás aqui porque a culpa é do teu clube que se passou isto assim. Eu sei que posteriormente eles falaram. Foi uma pena que tivesse acontecido, mas eu continuo a dizer que a responsabilidade maior aí não foi do Scolari. Ok. E no resto, o Scolari como é que era? Scolari, como treinador, muitos estavam de acordo, não era um grande treinador. O treinador de campo era mais o Mortosa. Mais próximo dos jogadores, mais próximo das questões táticas. Okay. O Scolari era um líder, era um comandante de homens. E o que se passou com o Scolari foi curioso, porque mesmo que no inconsciente, a maior parte dos jogadores portugueses olhavam para os selecionadores de cima para baixo, no sentido que eles nos clubes ganhavam campeonatos, Liga dos Campeões e por aí fora, e os treinadores não ganhavam nada. Yeah. E de repente têm um treinador em que eles têm que olhar de baixo para cima, que era campeão do mundo. Pois. E as coisas foram um pouco diferentes. O Scolari também deu a oportunidade e deu tempo, deu minutos a muitos outros jogadores que já lá estavam, mas que não eram utilizados. Pauleta foi durante muitos anos um patinho feio, digamos assim. O Humberto Coelho deu-lhe a mão. Humberto Coelho deu-lhe a mão porque quando ele é expulso frente à Hungria no Estado da Luz e é suspenso por 2 jogos de 3 de uma fase de grupos com a Alemanha e a Inglaterra, ninguém está à espera de ganhar aqueles jogos, mas o Humberto Coelho levou o Pauleta mesmo sabendo que ele não ia jogar os 2 jogos iniciais. E o Pauleta nunca esquece isso. E o Humberto Coelho, curiosamente, foi nesse período até chegar ao Scolari um treinador a sério, um selecionador a sério, em que tomava as suas opções, dizia aos jogadores o que é que queria, e se alguém ficasse com azia, o problema era dele. Claro. Porque a ideia dele é esta, e resultou. Sim. Vimos o que é que ele fez. Quando chegou, aquele primeiro jogo com a Inglaterra, perdem 2-0. 2-0. Ok, certo. Sim. Na estreia dele, em sim, particular, sim. em que há um jogador que fala de conduzir Ferraris e não conduzir Ferraris, e nunca mais lá foi. E a verdade é que chegou a uma meia-final e perde num gol de ouro, não é? Se não houvesse gol de ouro, Nunca se sabe. ainda havia hipótese de chegar ao empate. Mas o Humberto Coelho foi um treinador rigoroso nesse aspecto, que os jogadores reconheceram. Mais tarde disseram-me isso mesmo. Aqueles que viveram antes dele, com ele e depois dele, porque mal ou bem tinha as suas opções, tomava as suas opções, comunicava aos jogadores o que é que queria fazer. O Scolari era o líder, era um líder de grupo, e ele percebeu que aquele aspecto religioso que os brasileiros tinham aqui não era muito bem visto, e por isso mesmo ele não usou demasiado essa questão religiosa, mas curiosamente tentou colmatar as coisas quando ele chegou com a sua famosa imagem de Caravaggio. Sim. E ele percebeu, vou a Fátima e trouxe uma imagem da Nossa Senhora de Fátima. E, por exemplo,
no jogo com a Inglaterra, no Estado da Luz, em que vamos para os penaltis, Os quartos de final do quartos de europeu. final, o Figo é substituído antes do fim do Lembro-me, jogo. sim, senhor, então não lembro. E substituir o Figo, e o Figo saiu com a Que ele azia até do saiu por costume, ali, não é? e ele entra no túnel, quando há um broá qualquer, que há uma hipótese de gol de Portugal, ele volta atrás para ver o que é que se passava, e depois volta para o balneário, e no balneário ficou no gabinete do Scolari, que tinha lá as duas virgens, a Virgem de Fátima e a Virgem de Caravaggio, com uma toalha a Eusébio à volta, Sim, sim, à sim. volta do braço, e a ver os minutos finais dos penaltis agarrado às duas virgens. Ok. Eu sou dessa história, publiquei a história, o Luís no dia seguinte sorriu e tal, não sei o quê, não, mas é simbólico do que é que foi o poder do Scolari enquanto líder, de comandante de ganhadores, dos jogadores que nos clubes ganhavam quase tudo, Claro. menos naquela final. Naquela final toda a gente falhou. Eu escrevi um livro sobre o Luís Filipe Scolari, do tempo dele cá em Portugal, na seleção. Se chamava Luís Filipe, o homem por trás de Scolari, Luís Filipe, o homem, em que ele falou comigo, só não me deixou publicar o esboço, que me mostrou, o esboço tático do canto Os livre cantos da Grécia. da Grécia. A Grécia ganhou assim à França, à República Checa e a Portugal. Verdade? A mesma jogada, sempre. E havia o sistema tático bem definido. O jogador A marca este, o outro marca aquele. E já depois daquilo acontecer, umas semanas depois, quando eu estava na parte final do livro, ele mostrou-me lá em casa dele, em Cascais, quando disse, pá, não vais publicar, não te dou para publicar, mas vais ver. E o vídeo mostra, a gente vê o vídeo e olha para o esquema tático, 3 jogadores falharam. Yeah. Ninguém cumpriu o que estava programado. Pois. E assim foi. Obrigado, Zé. Nada. De camarada para o gol do Caristeias. Não estava à espera deste desenvolvimento. Senhoras e senhores, José Carlos Freitas, mais um jogo de palavra. Muito obrigado por Dá-me só mais um minuto. Dou. Acabou em 2016 as minhas presenças em fases finais de Campeonatos da Europa em 2000. Acabou bem, então. Acabou, porque um ano depois fui despedido do Record, porque era velho e caro. 2016, com o Cristiano Ronaldo no banco, armado em treinador adjunto, depois do Fernando Santos, uns dias antes, ter dito: eu só vou embora no dia 11 e vou em festa. E assim foi. E assim foi. Estavas lá no estádio? Estava no estádio. Já somos dois. E foi só pena que eu estava para escrever um segundo livro, mas bateu na trave. Calma. Então pronto, vamos acabar com o remate à trave. Muito obrigado por nos ter Muito obrigado, seguido. eu. Os cuidados técnicos dos gloriosos Rui Glória e Fábio Oliveira. Até à próxima, até para a semana. rr.pt, YouTube e Spotify.